Bom, vamos aqui então para mais uma aula, né? É muito osso porque eu falei, não ia gravar não, não ia gravar não, mas eu me empolguei. Eu gosto dessa aula de Segunda Guerra e aí tô um tempo aí para gravar, né? A gente vai criando expectativa, expectativa, expectativa. Então, não parece, mas esse é um dos pontos altos da minha semana. Então, vamos lá, gravar a Primeira Guerra Mundial, já que eu tô empolgado. Cara, a Primeira Guerra Mundial, assim, ela não leva esse nome de mundial à toa, porque ela foi mundial. Ah, mas a gente teve outras guerras mundiais que influenciaram muitas coisas. Não, beleza, tranquilo. Só que essa aqui, cara, tipo, por exemplo, qual foi a influência da Revolução Francesa na China, assim, diretamente? Diretamente no momento, nada, tá ligado? Nada. Não teve. A Revolução Francesa não chegou na China. Mas a Primeira Guerra Mundial, cara, tocou na China, direto ou indiretamente, entendeu? Então, assim, isso que tem que ficar claro na nossa cabeça. Ela é a Primeira Guerra Mundial, porque ela é mundial. Ela é uma primeira guerra que aconteceu a nível mundial, entendeu? Não é autoexplicativo, importante. Que até então era chamada de a Grande Guerra. Mal sabiam eles que teríamos a segunda, né? Meio sádico esse comentário, mas é verdade, né? Então esse é o ponto. Vamos estabelecer, então, vamos entender. E a gente já está construindo nas aulas assim o cenário de guerra, né? Então a gente já está entendendo que existem alianças na Europa. Bom, vamos recapitular e rever isso, né? Durante a aula, né? A gente tem que entender então que a gente está numa Europa que é dividida, né? Uma Europa que tem as suas divisões claras, né? A gente está numa, a gente tem então, vamos lá, uma Inglaterra que está perdendo, que está consolidada no mundo como a maior potência do planeta, mas que está perdendo espaço para as outras nações, o que não quer dizer que ela perde poder, quer dizer que ela está concorrendo com seu grande poder em relação aos outros países, né? A gente tem uma França que também está se industrializando rápido, que está se expandindo rápido, que quer aumentar suas posses, seus territórios, suas influências. A gente tem uma Alemanha que de todos é o que mais está se industrializando rapidamente, né? A gente tá vendo a Alemanha então ganhar muito terreno, muito espaço em terreno europeu e mundial, né? A gente está vendo a Itália também se industrializando e ganhando espaço, né? A gente está vendo os Estados Unidos aí ganhando muito espaço na América Latina e nas Américas de uma forma geral. A gente está vendo o Japão consolidando no oeste asiático. A gente está vendo no leste asiático. A gente está vendo a Rússia aí correndo por fora. E a Rússia vai ser um dos fiéis da balança nessa aula, né? E a gente está vendo, por exemplo, impérios decadentes que estão agora ainda querendo manter as suas forças, né? O Império Turco-Otomano, a gente está vendo o Império Austro-Húngaro, né? Que, assim, eminentemente. Vamos lá, spoiler, né? Rússia, Inglaterra, Estados Unidos a gente conhece até hoje, né? Existe ainda Império Otomano? Não existe, né? Não existe Império Austro-Húngaro, né? Então esses impérios em algum momento eles vão se esfacelar, né? E aí isso nessa aula que eles vão começar a esfacelar, né? A gente tem então essa Europa dividida com influências de outras potências, de grandes potências europeias ou extra-europeias, né, americanas ou asiáticas no caso. A gente vai ter aquelas rivalidades levantadas, né, é, desde, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, né? A França não engoliu muito bem essa derrota, foi humilhada, né? O tratado assinado em Versalhes, ainda não é o Tratado de Versalhes, tá? A gente vai assinar o Tratado de Versalhes nessa aula aqui agora, tá? Mas os alemães fizeram questão de assinar um tratado no Palácio de Versalhes, o que é extremamente humilhante para os franceses, né? A gente vai ter o Império Austro-Húngaro entalado com o que a Itália fez, né, de pegar suas posses, né? A gente vai ter e a Itália, assim, ainda ressentida com o fato do Império Austro-Húngaro um dia ter comandado os países, a Inglaterra está perdendo espaço, então essas rivalidades, esse revanchismo ele vai aumentando cada vez mais, né? A Rússia olhando para a Europa e vendo ela ficando para trás, que é um país atrasado, assim, enquanto os países estão preocupados em industrializar, a Rússia está no sistema semi-feudal ainda praticamente, com um czar absolutista, né? Então, tudo isso vai contribuir para esse cenário europeu de tensão. Né? A gente tem uma tensão muito grande na Europa que aumenta por conta do nacionalismo. Né? Os países eles estão. O nacionalismo foi uma invenção burguesa? Sim, foi. Pode responder isso categoricamente na prova, tá? Foi uma invenção da burguesia. A burguesia que tentou usar como forma de fazer com que os países eles se consolidassem, ficassem mais fortes, né? Mas que foi usada de diversas formas, não necessariamente só pela burguesia, né? Então esse nacionalismo ele vai ser o grande tempero dessas tensões, né? Os próprios países eles estão cada vez mais aumentando a tensão e o nacionalismo vai ser um tempero, um ingrediente sério, uma pimenta bem forte para isso, né?
E é óbvio, a gente tem a segunda revolução industrial, que a gente acabou de falar aí na última aula, né? Que vai ser um fator para quê? Para as armas, para a evolução científica, né? Então, a gente não pode esquecer que a Primeira Guerra Mundial vai contar com armas que matam em massa, né? Se antes você tinha, sei lá, um rifle e ele mata bastante, puta, agora você tem bomba, agora você tem gás mostarda, agora você tem tanque de guerra, né? A gente está falando de veículos que matam, né? É uma outra escala de morte. A gente está falando de uma guerra em tempo industrial é uma morte, quando a gente fala em morte, é que antes a gente falava em 1.000, né, no máximo 2 milhões, agora a gente está falando de 2 milhões por batalha, né? A Primeira Guerra Mundial vai deixar muitos mortos aí, tá bom? Então, a gente muda a escala das coisas, a gente muda toda a ideia de tudo aquilo que a gente está falando, né? E isso é importante, tá bom? A gente está tendo uma nova dimensão de tudo isso, tá certo? Não? E aí? Como é que foi, André? Me explica aí, o que estava acontecendo, né? A Primeira Guerra ela vai marcar o fim da Belle Époque, né? Se na última aula a gente falou de impressionismo, agora a gente vai falar de novos movimentos, né, artísticos, e aí o impressionismo ele morre, né? Então aqui a gente tem, ó, olha só, esse quadro aqui ele é a cara da Belle Époque, né? Se digita Belle Époque no Google aparece isso aqui, né? Então a gente pensa nos Boêmios, no Picasso, no Lautrec, né? E aí eles vão perdendo essa influência para pinturas que vão retratar a morte, a guerra, a cor, uma cor. Olha que diferença, né? É engraçado porque a paleta de cores é diferente, mas as cores, o mesmo vermelho, aqui, isso aqui é o marrom. Opa, isso aqui é o marrom, aqui também tem marrom, aqui tem o vermelho, olha o vermelho vivo, olha como ele é retratado aqui de outras formas, né? Essa transição artística do secular, assim, que acontece praticamente da noite para o dia, né? A Belle Époque, ela acaba com a Primeira Guerra, porque não faz sentido. A Belle Époque, ela é um movimento que demonstra o quão bem a Europa estava, né? E a Europa entra em guerra, então, tipo, né? Não faz sentido a Belle Époque existir em um continente em guerra, certo? Como é que essas rivalidades, então, vamos destacar essas rivalidades, como é que elas se deram e por que que tá esse clima de tensão, né? Bom, no fim da Guerra Franco-Prussiana, a gente tem que lembrar que aconteceram fatores que influenciaram muito, né? Então, já falei no primeiro slide, né? Que a França ela é humilhada ao fim da guerra, ela perde a região da Alsácia-Lorena, que são regiões importantes de mineração de ferro e de industrialização francesa, mas não só por isso, né? O fato dela perder a guerra para um vizinho, uma nova potência, isso é muito mais importante do que só um pedaço de terra em si, certo? Então, a gente vê uma França humilhada, a gente vê uma Alemanha expandida, e isso já gera um clima de tensão. Olha só, isso aqui é uma charge da época, né? Que os franceses pintaram falando que a Alemanha estava querendo abocanhar o mundo. Então, esse é o estereótipo do alemão, é uma charge até racista, inclusive, né? Desse alemão querendo abocanhar o mundo, né? Adjunto a isso, a gente tem a unificação italiana, né, que vai consolidar a Península Itálica como uma nação que tem até a sua força, né, especialmente na região de Milão ali, que está se industrializando e rapidamente se expande também, né, então a gente tem duas novas nações em cenário europeu que querem buscar espaço, né. Obviamente que os derrotados, né, eles não vão se sentir bem, vai haver uma onda de revanchismo assim, né? E óbvio que isso aumenta as rivalidades em continente europeu, tá? Mais um fator, novamente recapitulando, armas após a segunda revolução são armas de morte em massa, né? Então agora a gente vai ter a metralhadora, a gente antes tinha um rifle, agora é metralhadora, os rifles também se aprimoram para ficarem mais precisos, né? Então são é, novas escalas de morte, né? E o estopim, né? O que vai gerar essa guerra, né? A gente não vai se prender muito aqui aos movimentos, a guerra, tal. A gente vai saber, óbvio, que algumas coisas históricas sobre a guerra que são fundamentais para a gente entender essa guerra, mas a gente não vai ficar se prendendo aos detalhes das brigas, né? Mas tem um fator, o estopim da guerra, isso geralmente ele cai no vestibular, é usado como referência histórica e pode ser muito bem usado em uma questão de vestibular ou numa redação, né? O que gera a Primeira Guerra, né? É a questão balcânica, né? O que é o Balcã? O que são os Balcãs? É uma região estratégica, vai ter um mapa, tá? No próximo slide eu mostro para vocês o mapinha.
né? Em que vai ter uma região extremamente estratégica, porque lá é uma transição da Europa, né? Para você passar da Europa para o Oriente Médio, para a Ásia, para a África, você passa pelos Balcãs, né? E é um lugar muito diverso, onde você vai ter muitos povos, né? Você vai ter os sérvios, os montenegrinos, os albaneses, os macedônios, até uma parte da Grécia, os eslovenos, os croatas, os bósnios, né? Muitos povos, muitos povos, muitos povos, né? E esses povos, eles vão querer suas independências respectivas. E só para vocês terem uma noção, até hoje os Balcãs existe uma rivalidade, conflitos nessa região, né? Não à toa, em 1990 teve o massacre da Bósnia, né, a guerra da Bósnia, o massacre em Kosovo. Então, assim, são países que até hoje buscam um reconhecimento internacional, uma independência maior. E imagina nessa época, né, em que era tudo resumido à Sérvia. A Sérvia ela pegou e abocanhou todos esses povos, né? Naturalmente, por conta dessa posição estratégica e até mesmo por uma questão ideológica, né, os iugoslavos, era tudo a Iugoslávia, né, Iugoslávia significa Iugos de Sul, eslavos eslavos mesmo, povos eslavos, né, os russos são considerados povos eslavos, e a Iugoslávia nada mais é do que os eslavos do Sul, né, por isso a Rússia ela apoiava a Sérvia nessa época como os maiores representantes da Iugoslávia, né. Então, a gente vai ter essas potências europeias querendo abocanhar cada um pedacinho dessa região dos Balcãs, né? A Alemanha em expansão, a Itália vizinha, o próprio Império Austro-Húngaro, né? Querendo pegar essas terras e a influência francesa. A França tinha ilhas ali perto e tudo mais. Então, essa é uma região que vai gerar um conflito, né? E aqui tá, ó. Esse é o mapa dos Balcãs ali no sul, ó, aqui dá para ver melhor, né? Esse sul da Europa aqui, né? E aí a gente vê então o Império Turco Otomano querendo pegar uma parte, a Alemanha aqui, né, a Tchecoslováquia, que estava dentro do Império Austro-Húngaro, a Itália, todo mundo fazendo essa divisa. Essas ilhas aqui embaixo tinham, até hoje inclusive Malta aqui embaixo era de influência é, de influência até hoje, inclusive de influência inglesa, né? Pode ser um país hoje em dia que seja independente, tem uma influência inglesa, tanto que fala inglês lá naquele país, né? E a gente vê então essas divisões, ó, aqui é um mapa da época, veja só que muito louco, né? A gente tinha então interesse até russo, né, com uma saída do mar Mediterrâneo. A Alemanha queria construir uma ferrovia Berlim-Bagdá, tinha que passar por esses países. Então, os interesses eram diversos, né? E qual que foi o estopim, né? O estopim foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Estou até procurando aqui. Vai ter lá na frente, tá? Então vamos pular por hora. Lá na frente eu falo como é que aconteceu o estopim. Mas a questão dos Balcãs ele vai ser o estopim para a Primeira Guerra, categoricamente falando, tá? Lembrando, então, que a gente tinha uma política de alianças muito forte na Europa, né? E a Primeira Guerra ela vai se dar exatamente pelo fim desse equilíbrio dessas alianças, né? E essa política de alianças ela se dava entre alianças desses países, né? Entre essas nações, especialmente as nações principais, né? Aqui a gente tem que destacar duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Quem que era a Tríplice Aliança? A Tríplice Aliança basicamente era Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro. Embora o Império Austro-Húngaro tenha tido terras tanto na Alemanha quanto na Itália, a gente não pode esquecer que ele percebe que são nações fortes e que ele não pode concorrer com a Inglaterra e a França, e ele precisa de proteção desses países que estão se expandindo, né? Então é mais fácil ele pedir proteção para uma Alemanha e para uma Itália do que ele pedir proteção para a Inglaterra que tem interesse na região, né? Então ele pede essa proteção, ele anda junto, só que também tem uma tropas e tem um contingente populacional considerável, então dá para considerar como uma parte forte desse império, né? Dessa aliança, na verdade, né? Enquanto existe a Tríplice Cordiale, que mais tarde vai se transformar na Tríplice Entente, que basicamente é a Rússia, a França e a Inglaterra. Presta bem atenção nesses três, porque eles vão voltar juntos, né? Na verdade, a Tríplice Entente ela vai se formar na segunda, mas aí com outro nome, né? Os aliados, que vai lutar contra o eixo, né? Que basicamente também vai ser Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, né? Então, vamos prestar atenção aí que os inimigos da Primeira Guerra basicamente serão os mesmos da Segunda, né? Buscando uma revanche da Primeira Guerra, né? Olha como a gente já fica fácil entender, né? A corrida armamentista na Europa, esses países eles estão cada vez mais se armando, então é impossível dizer que é uma paz assegurada, é uma paz realmente armada. Então a gente vai ter uma Alemanha armada, em paz, com uma Inglaterra, com uma França, com uma Rússia, que também estão armados, né?
Nesse meio tempo, a gente vai ter a questão marroquina, né, que vai ser um prenúncio para a guerra, é uma questão diplomática que aconteceu no Marrocos, né. Aquilo que eu falo para vocês, esses pontos factuais, acho que vale mais a pena vocês lerem na apostila do que eu ficar contando, né? E essas questões, essa Europa armada, a questão marroquina, essas alianças, né? Você percebe que você está jogando War, você vê que seu amigo está fazendo aliança com outro, assim, você vai ficar tranquilo? Você não vai ficar tranquilo, né? Por mais que ele não esteja atacando no momento, você vai ficar tenso, né? Essas tensões elas vão aumentando até que eclode, né? O que acontece, né? Acontece o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Quem que era o arquiduque Francisco Ferdinando? Ele era o príncipe da Sérvia. E ele, andando numa carreata na Bósnia, os bósnios eles tinham guerra com os sérvios, o cara vai andar de carro aberto, fala o trajeto antes de sair de casa para os bósnios, né? Para tentar segurar o poder dele na região. É óbvio que isso é uma ideia de coió, né? Péssima ideia. O cara é assassinado na rua, né? E aí os sérvios, que são aliados dos russos, falam: olha, Rússia, por favor, nos ajude a acabar com os bósnios vamos invadir a Bósnia, buscar uma retratação. E a Rússia fala: bora, demorou. A Alemanha fala: mas a gente está do lado dos bósnios. E aí a Rússia declara guerra com a Alemanha. Aí a Inglaterra é amiga da Rússia, declara guerra com a Alemanha. A Alemanha declara guerra com a Inglaterra, mas aí a Alemanha, ao declarar guerra com a Inglaterra, a França declara guerra com a Alemanha, e aí o Império Austro-Húngaro declara guerra com a França, porque ele declarou guerra com a Alemanha, e aí a Itália ela vai acabar entrando depois, o Império Otomano também, todo mundo declarando guerra entre si. É basicamente isso que acontece. Então, é um deflagramento das alianças. De fato, acontece aquilo que estava todo mundo temendo. Se você atacar meu amiguinho, eu vou te atacar. Aí ele fala, então ataquei seu amiguinho, então eu vou te atacar, e todo mundo se ataca, né? A gente pode falar que a guerra ela teve dois momentos, né? A Primeira Guerra Mundial foi a guerra de movimento e a guerra de trincheiras, né? A guerra de movimento aconteceu muito rápido, é, foi um avanço muito rápido e que expandiu as fronteiras, aconteceu mortes e tudo mais, só que ela parou nas guerras de trincheiras, né? E isso é muito importante, essa guerra de trincheiras. Eu sinto que isso vai cair no vestibular, porque em 1917 é o filme, assistam esse filme, ele é muito didático sobre o que era uma trincheira, tá? E o 1917 é um filme que ganhou o Oscar e eu chuto que isso cai no vestibular mais cedo ou mais tarde, porque é realmente muito interessante o que o filme retrata, né? E mais ainda outra coisa que tem que pensar que nessa época teve a tal da gripe espanhola, né? Que se espalhou exatamente por causa dessas trincheiras. E o que eram as trincheiras, André? Pelo amor de Deus, me explica, né? As trincheiras eram buracões na terra, né? Então a gente tinha buracos na terra que os caras se entrincheiravam, ficavam lá dentro desses buracos, tacando tiro de um lado para o outro, por dentro do buraco. E aí, o que acontecia? A galera falava, bora avançar, bora tentar conquistar a trincheira lá da frente, bora. E aí o cara saía de dentro do buraco dele para tentar invadir a trincheira do adversário. E aí na hora que ele tava correndo nesse meio era um campo numa terra de ninguém, literalmente chamava terra de ninguém, e tomava tiro. E aí por isso morria coisa de 400, 500 de uma vez só tomando tiro de metralhadora, né? Tentando avançar tipo coisa de 5, 10 metros. Então isso foi esse movimento da Primeira Guerra nas guerras de trincheiras, né? E essas trincheiras eram extremamente insalubres e dentro delas se espalhavam muitas doenças, como o tifo, como a gripe espanhola. E é importante lembrar que nesse momento a gripe espanhola ela vai matar mais do que a guerra, velho. A gripe espanhola ela mata mais do que a guerra. Então, guarda essa informação. Por quê? Porque a gripe espanhola aconteceu em 1918, 1919, né? E ela vai matar mais do que a guerra e a gente está indo de pandemia, né? Então a chance de isso cair no vestibular é infinita, né? Óbvio que isso matou muita gente e tudo mais, né? Mas nosso foco aqui é a Primeira Guerra. Guardem isso na manga da gripe espanhola, tá bom? E inclusive um presidente brasileiro morreu por gripe espanhola, né? E então é legal a gente saber disso, tá? E além da Europa, André, o que estava acontecendo? Bom, na Ásia, né, o Japão, ele foi nesse momento em que a Rússia, como ela estava ocupada com a Europa, né, o Império Japonês ele aproveitou para conquistar umas terras ali na Rússia, Vladivostok, especialmente, né? E a própria Manchúria da China, as Coreias, foram subjugadas pelo poder japonês nesse momento, né? E nesse primeiro momento o que acontece, né? A Alemanha e a Itália, eles ganham mais influência, eles ganham mais territórios, então
a Alemanha ela ganha mais influências na Ásia, mais influências na África, né? O próprio Império Otomano ganha terras ali no Oriente Médio. Então esse é um momento em que, num primeiro momento em que os aliados, né, a Tríplice Aliança, eles vão, aliados não que aliados da Segunda Guerra, mas a Tríplice Aliança vai ganhar um espaço, né? E ainda mais quando, em 1918, a Rússia ela está vivendo os problemas dela da Revolução Russa, que vai ser motivo da nossa próxima aula. A Rússia ela se retira dessa Primeira Guerra, assina o Tratado de Brest-Litovsk, né? E se rende. Muito louco, porque a Rússia ela abre mão. E aí abre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, elas têm que deixar de se preocupar com uma frente de batalha para se preocupar só com outra. E por um momento, tudo se levava a crer que a Alemanha ia ganhar a Primeira Guerra, que ela ia ganhar essa guerra, que ela ia ser uma repetição da Guerra Franco-Prussiana, né? Que ela ia consolidar o seu poder, o Reino Unido isolado, a França é, ela tinha é, ainda estava em resistência, né, tudo mais, mas percebeu-se que a Alemanha tinha ganhado muita força, né, até que os Estados Unidos olhem e falam, bom, talvez a guerra seja uma excelente oportunidade para a gente expandir a nossa indústria. Quem produz para a guerra produz bem, ganha muito dinheiro. E aí é uma coisa muito louca que os americanos obviamente pensaram, que a guerra não vai ser nos Estados Unidos, então a gente não tem absolutamente nada a perder. Só a vida de alguns soldados, né? Fazer o quê? Alguns soldados vão ter que morrer para que a gente possa expandir. Influência e ganhar dinheiro, né? Mas isso é um preço que os Estados Unidos estavam dispostos a pagar, até porque não ia acontecer guerra em território norte-americano, né? Nenhuma bomba foi soltada em território norte-americano na Primeira Guerra. Todo e qualquer soldado norte-americano que morreu, morreu na Europa, né? Então, assim, para os Estados Unidos foi muito interessante essa entrada na guerra. A desculpa que eles usaram para entrar é que eles estavam tentando assegurar os investimentos que eles tinham feito na França. Lembra que a França tinha uma relação de amizade com os Estados Unidos emprestou dinheiro para o povo francês, e numa tentativa de assegurar esse empréstimo, os Estados Unidos entram na guerra do lado da França, do lado da Entente. Né? Às vezes eu confundo Entente com Aliança, por isso que eu fico voltando aqui até para lembrar. Né? E aí vai ser um fator de desequilíbrio. Né? A Alemanha ela não vai conseguir resistir, o Império Turco Otomano não é o suficiente para segurar esse poderio. Os Estados Unidos entram de cabeça na guerra e eles dão um hit muito forte. Né? Até porque a Alemanha, embora ela não tenha mais que se preocupar com a Rússia, por mais soldados, mais que tenham entrado soldados na frente de batalha alemã, a Itália ela abandona a Alemanha nesse momento, né? Ela percebe que ela está do lado errado da guerra, porque ela tinha os mesmos interesses que o Império Austro-Húngaro, ela queria os territórios do Império Austro-Húngaro, então não tinha para que ela ficar do lado do Império Austro-Húngaro nessa guerra. Ela abre mão de batalhar, vira um estado neutro, inclusive em um certo momento ela vira de lado, ela vira casaca, então fica uma Alemanha isolada com o Império Otomano derrotado, o Império Austro-Húngaro que não é o suficiente, só que ainda assim, por mais que tenha destruído parte do território alemão, ainda assim não é o suficiente para dizer que a Alemanha saiu devastada da guerra. Então olha só que da hora, a Alemanha cresceu em alguns aspectos, né? Mas não perde de fato, assim, não existe uma grande perda material para a Alemanha, né? Gente, isso sem considerar as vidas, tá? As vidas aqui são irrelevantes nesse caso, tá? É um pouco irônico, mas é verdade, tá? E aí os Estados Unidos, no fim da guerra, eles percebem que a Europa ela tá arrasada, né? Que é uma Europa de guerra, uma Europa que morreu, é uma Europa que precisa de dinheiro para reconstruir. E aí os Estados Unidos olham, começa, e a Rússia ela tá passando pelos problemas internos dela, então os Estados Unidos olham e falam, putz, que muito louco. Eu consigo, a partir de agora, estabelecer o meu estilo de vida, o American Way of Life, né? De consumo, 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 e estabelecer as rédeas do capitalismo em território europeu e mundial, né? E os Estados Unidos começam a exercer essa influência no mundo. Olha que muito louco, né? Não podemos esquecer que até então a Primeira Guerra foi a maior guerra em questão de número de mortes da história da humanidade, né? Só que ela também trouxe diversos avanços tecnológicos, né? Muitas tecnologias que foram desenvolvidas para a guerra, elas passam a ser usadas, né? O código Morse, por exemplo, ele já existia nos Estados Unidos, mas a criptografia ela passa, por exemplo, a ser utilizada fora dos campos de batalha, e muitos dessas tecnologias são incorporadas nos automóveis, no dia a dia, né? No espalhamento da eletricidade e tudo mais, né? Então, não dá para dizer que a guerra
ela foi muito ruim, são preços que eu particularmente acho que o ser humano deveria estar disposto a pagar. Só que ela trouxe avanços tecnológicos, ela trouxe uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, né, em tempos de guerra. Não dá para contar só com a força dos homens que estão batalhando, né? As mulheres elas vão ocupar os cargos que os homens ocupariam e obviamente que os países vencidos eles sofrem uma destruição um pouco menos a Alemanha, né? Mas ainda assim eles sofrem uma destruição. A questão balcânica ela se perde nesse meio todo, obviamente, né? E a gente vê o florescer dos Estados Unidos como novo centro do capitalismo e o Japão conseguindo as posses da Alemanha na Ásia e até na consolidação dos territórios que ele conquistou também, especialmente na Manchúria, que é hoje a China e a Coreia, né? E a gente vê então os Estados Unidos e o Japão como novas potências emergindo pós Primeira Guerra, pós Segunda Revolução Industrial, sendo a Alemanha, um país que agora ainda corre por fora, sendo a Itália um país que ainda quer se industrializar cada vez mais, sendo, sendo a Inglaterra e a França, né, vendo seu posto de maiores países do mundo ameaçado. Né? Esse posto está completamente ameaçado, certo? São assinados, então, tratados de paz nesse fim de guerra. Né? O Tratado de Versalhes é o principal tratado, ele foi assinado na Sala de Versalhes, agora sim é o Tratado de Versalhes, né? Ele estabelece a criação da Liga das Nações. Né? Só que essa Liga das Nações ela vai ser uma tentativa de tentar manter a paz no mundo. Tá? Dica, aconteceu uma Segunda Guerra Mundial. Dica, Liga das Nações não vai dar muito certo, só que as Ligas das Nações chegou a ganhar um prêmio Nobel da Paz aí como mantenedora da paz mundial. Veja só que prêmio político, inclusive, né? Esse Tratado de Versalhes ele é assinado como uma forma de humilhação alemã, inclusive. A Alemanha tem que pagar pesadíssimos impostos, né, por conta desses danos morais e colaterais que eles fizeram para a Inglaterra e para a França, especialmente, né? Devolve a Alsácia-Lorena para a França, né? É, toda aquela humilhação que a Alemanha fez a França passar, ela é imposta, né? E obviamente que esse sentimento de revanchismo vai florescer, vai crescer nos peitos dos alemães derrotados, né? Especialmente um jovem bigodudo que serviu nessa guerra, né? Um tal de Adolf Hitler, né? Ele é cria dessa primeira guerra, ele é a síntese do revanchismo alemão, ele é a síntese de uma nação humilhada, né? Eu digo que não dá para entender o que o Hitler fez, né? O que ele fez foi desumano. Só que você consegue perceber o porquê dele ter feito, né? Ele se sente humilhado, ele tem a desequilíbrio mental, obviamente, que ele tinha, os problemas dele, só que ele percebe uma Alemanha derrotada, ele percebe uma Alemanha destruída, ele percebe um cenário de guerra, né, exatamente. E ele vai usar desse cenário de guerra, daquele nacionalismo, desse sentimento de derrota, para florescer nesse período entre guerras, que é um período extremamente nebuloso da humanidade, esse período entre os anos de 1919 e 1939, que vai acontecer o período entre guerras, esses 20 anos aí, que a gente explora em umas próximas aulas, né? Próxima aula a gente fala de Revolução Russa e de como ela vai influenciar, talvez seja um dos eventos mais importantes do século, porque se você não, como é que se diz, né? Se você pode não ser comunista, mas você não pode negar a influência que isso causou no imaginário e na cultura popular do século seguinte e do século adiante, né? Século 20, 21. Galera, o que eu tinha para falar é isso. Me ponho à disposição de vocês sempre, ok? Beijos.